Doutor Andrei, o senhor fala uma coisa que parece muito apropriada. O 8 de janeiro começou muito antes. E uma das missões da Polícia Federal é verificar se houve participação do ex-presidente Bolsonaro nesse muito antes. Aí há um vídeo dele que foi postado posteriormente, depois do episódio, e aí ele diz que estava ali sob efeito de medicamentos, tirou do ar o vídeo e tal. O que eu queria lhe perguntar é, acha que a investigação será capaz de elucidar isso? Porque intuitivamente, pelo comportamento do presidente, a gente pode dizer que ele teve influência naquele quebra-quebra, porque ele não reconheceu o resultado da eleição, ele teve um comportamento político omisso, ele não desestimulou, ao contrário, estimulou aqueles fanatizados que estavam na beira do quartel. Agora, o que eu lhe pergunto é, do ponto de vista criminal, politicamente aparece muito evidente. Agora, do ponto de vista criminal, acha que a Polícia Federal chegará a esses elementos que permitam o julgamento e a condenação do presidente nessa área? Olha, o nosso trabalho procura desvendar todo esse cenário. E o que a gente tem visto é que há a conexão entre todos esses elementos, né? O questionamento da integridade do sistema eleitoral, o ataque às instituições brasileiras, né? Especialmente ao poder judiciário, a interferência na instituição, como por exemplo, me parece que houve na Polícia Federal. Tudo isso se conecta, e o que a gente vê nessa investigação, e daí estão todas as investigações e um mesmo juízo na Suprema Corte, há uma conexão, os atores se repetem, né? São sempre os mesmos que em algum momento cometem algum comportamento que tem que ser objeto de investigação. Então o nosso esforço, Josias, é para que ao fim e ao cabo a gente de fato desvende todo esse cenário, porque ali há crimes contra o Estado Democrático de Direito, há crimes em relação à falsificação de cartões de vacina, uso de documento falso, crime contra a saúde pública, há crime em relação à questão das joias, ou seja, há todo um contexto onde isso está sendo, as investigações estão acontecendo e sendo produzidas provas. Olha, nesse contexto todo, do ponto de vista político, isso já resultou numa inelegibilidade, né? Até durante o julgamento no TSE, o próprio ministro Alexandre de Moraes disse, olha, não termina aqui, ele mencionou a hipótese de cadeia, falou expressamente cadeia. Agora, diante desse contexto todo, eu entendo a sua preocupação de não avançar o sinal e tal. Agora, acha razoável que diante desse cenário todo, a gente chegue ao final com um quadro de impunidade em relação ao ex-presidente Bolsonaro? Josias, todo o nosso esforço é para alcançar todos os responsáveis por esses crimes que nós estamos investigando. E, portanto, eu não creio, né, que quem cometeu crimes vá passar impune e, repito, independente da estatura política, econômica, social ou cargo civil, militar que ocupe. Portanto, a nossa convicção e a nossa dedicação da nossa equipe é para que todos aqueles, repito, todos que participarem em alguma medida dessas ações sejam apresentados à justiça, e aqui a gente precisa defender, né, o devido processo legal, né, que sejam apresentados à justiça e a partir daí então o denúncia e julgamento nos termos da lei. Uma das reclamações dos aliados do ex-presidente é de que, nessa tese de que há uma perseguição política, é que, por exemplo, esses casos estarem no STF envolvem muitas pessoas sem foro privilegiado, não estaria na esfera correta. Como é que o senhor avalia essa argumentação? Carla, é uma questão técnica, né, uma questão jurídica, né, e que o ambiente propício para dirimir essas dúvidas é a própria Suprema Corte, né, que já reconheceu a sua competência para essa investigação. Então, à medida que há parlamentares envolvidos, há pessoas que têm prerrogativa de foro, é justo que eu esteja ali nesse ambiente. E eu tenho absoluta certeza que à medida que os ministros entenderem que há situações que não são de sua alçada, vão encaminhar para o juízo competente.